Sejam muito bem-vindos ao canal O Cronista do Medo, onde as sombras sussurram as histórias mais aterrorizantes que a realidade pode conceber. Hoje, preparem-se para um relato que nos foi enviado por um seguidor, um acontecimento tão bizarro quanto perturbador, vindo de um sítio de extração de madeira no norte do Mato Grosso, um lugar onde a civilização parece apenas uma miragem distante. Antes de mergulharmos nessa escuridão, eu peço a vocês, de coração, que deem um curtido neste vídeo, se inscrevam no canal se ainda não fazem parte da nossa comunidade e comentem de onde vocês estão assistindo. Se você também tiver uma história que te tirou o sono e quer compartilhá-la conosco, envie-nos, vamos transformá-la em um conto que ecoará nas mentes de muitos. Agora apaguem as luzes. Coloquem os fones e venham comigo para o coração da mata. Eu me chamo João e nunca fui um homem de acreditar em assombrações. Sempre fui um sujeito prático, pés no chão, acostumado com o trabalho duro e a solidão. Passei a maior parte da minha vida cortando madeira, lidando com o perigo da floresta, com as máquinas pesadas e com a força bruta da natureza. Meu sítio, ou o que sobrou dele depois de tantos anos de trabalho, ficava a quilômetros de qualquer vizinho, cercado por uma floresta densa e impiedosa. A estrada de terra era quase intransitável na época das chuvas, e a cidade mais próxima era uma viagem que levava metade do dia. Eu vivia com meu cachorro, um vira-lata esperto chamado Trovão, e com a companhia constante do vento que uivava entre as árvores e o chiado das cigacas. A noite na mata é algo à parte. Não é a escuridão da cidade, que é mitigada por postes e faróis distantes. Lá no sítio, a escuridão é total, um cobertor pesado que abafa todos os sons, exceto os da própria floresta. Era um silêncio que às vezes parecia ter voz. Tudo começou numa terça-feira, depois de uma semana de chuva incessante. O chão estava encharcado, a umidade penetrava nas roupas e nos ossos, e o cheiro de teca molhada e folhas em decomposição era constante. Eu estava na varanda, sentado na minha cadeira de balanço, consertando uma ferramenta quebrada enquanto o trovão dormia a meus pés. O sol já havia se posto, e as sombras alongadas das árvores engoliam o que restava da luz do entardecer. Foi então que ouvi um estalo seco vindo do meio da mata, mas perto o suficiente para me chamar a atenção. Não era o som de um galho caindo, nem o de um animal pisando em folhas secas. Era algo mais deliberado, como um passo firme. Eu parei o que estava fazendo e olhei para a escuridão crescente, tentando identificar a origem do som. Trovão, que até então concava tranquilamente, ergueu a cabeça e soltou um resmungo baixo, as orelhas em pé. Seus olhos castanhos fixaram-se na direção de onde o barulho havia vindo. "O que foi, garoto?" Sussurrei para ele, mas ele não me respondeu. Apenas continuou a rosnar baixinho, uma vibração quase imperceptível em sua garganta. Continuei ali por mais alguns minutos, esperando outro som, mas nada. Apenas o coro monótono dos grilos e o coachar distante de sapos. Eu pensei que talvez fosse um bicho grande, um porco do mato ou algo assim, e voltei à minha ferramenta. Trovão, no entanto, permaneceu alerta por um bom tempo antes de finalmente se deitar novamente. Embora de forma mais tensa que o habitual, na noite seguinte o som voltou. Dessa vez eu estava dentro de casa jantando um ensopado simples. A casa de madeira velha cangia com o vento, um som familiar que eu mal notava. Mas então, por cima dos cangidos, eu ouvi um acastar pesado, como algo sendo puxado pelo chão úmido da floresta. Era um som intermitente, que parecia se aproximar e se afastar. Eu me levantei e fui até a janela da cozinha, que dava para os fundos da casa, para a parte mais densa da mata. A escuridão era absoluta, sem luar, sem estrelas, apenas um vácuo onde as árvores se erguiam como fantasmas gigantes. Trovão, que estava comendo sua cação, parou e olhou para a janela, suas narinas se movendo freneticamente. Ele não latiu, apenas soltou um gemido baixinho e se encolheu debaixo da mesa. Aquilo já era estranho. Trovão não era medroso. Ele enfrentava cobras, defendia o sítio de onças pintadas. Mas aquele som, o que quer que fosse, o estava assustando de verdade. Eu fiquei ali colado na janela, sentindo um calafrio subir pela espinha. Não havia nada para ver, mas a sensação de estar sendo observado era palpável. Era como se olhos invisíveis estivessem me fitando do meio das árvores, avaliando cada um dos meus movimentos. Meus pelos do braço se arrepiaram e um suor frio escorreu pela minha testa. Passei a noite em claro, com o Kifli do lado da cama, escutando. Cada estalo da madeira, cada sussurro do vento parecia amplificado. Eu chegava a me convencer de que ouvia uma respiração pesada do lado de fora da casa, misturada ao som dos insetos. Era absurdo, eu sabia, mas a mente prega peças quando o medo se instala. Os dias se seguiram e a coisa piorou. Os sons não eram mais apenas noturnos. Começaram a aparecer durante o dia, mais discretos, quase imperceptíveis, mas lá. Eu estava cortando lenha perto do galinheiro quando ouvi um assobio muito suave vindo da linha das árvores. Era melancólico, desafinado, quase como um lamento. Eu parei a machadinha no ar e procurei a fonte, mas nada. Apenas o sol forte. O calor pegajoso e o cheiro de suor e madeira fresca. As galinhas, que antes ciscavam tranquilamente, começaram a se agitar, coquendo desorientadas pelo pátio.
Os cavalos no pasto, animais geralmente calmos e acostumados à minha presença, que linchavam e batiam as patas no chão, os olhos esbugalhados fixados na direção da floresta. Eles estavam aterrorizados. Eu comecei a dormir mal, a comer pouco. Meus olhos estavam fundos. Meu rosto, antes curtido pelo sol, agora tinha uma palidez estranha. A solidão que antes me confortava, agora se tornava um peso insuportável, um fardo que me esmagava. Eu me sentia vulnerável e exposto. Aquela sensação de ser vigiado não passava, era constante, opressiva. Uma noite, a coisa atingiu um novo patamar de terror. Eu estava deitado, tentando dormir, quando ouvi um aquinhar suave na parede de madeira do quarto. Não era um gato nem um bicho qualquer. O som era muito mais pesado, mais deliberado, como unhas grossas caspando na madeira, bem devagar, e vinha de fora, logo ali do outro lado da parede. Eu paralisei, o coração batendo descompassado no peito. Trovão, que estava deitado no chão ao lado da minha cama, começou a tremer incontrolavelmente. Seus olhos estavam aquegalados, fixos na parede, e ele soltou um choro abafado, um som de puro terror que eu nunca havia ouvido dele antes. O aquenhar parou. Eu prendi a respiração, esperando. Então, um novo som. Um som que me gelou até a alma. Um baque leve contra a janela do meu quarto. Um único, suave baque. Como se algo ou alguém tivesse encostado nela bem de leve e depois se afastado. Eu juro que ouvi um farfalhar de folhas, um movimento lento. Se afastando da minha casa, meu corpo inteiro tremia. Eu não conseguia me mexer, não conseguia respirar direito. Trovão estava sob a cama, escondido, choramingando. Na manhã seguinte, eu procurei por qualquer sinal. Marcas no chão, pegadas, qualquer coisa. A teca úmida deveria mostrar algo, mas não havia nada. Apenas o mato pisado por onde eu passava diariamente. No entanto, na parede externa do meu quarto eu encontrei 4 acanhões profundos na madeira, paralelos uns aos outros, como se fossem feitos por garras muito grandes e afiadas. Eram fundos demais para serem de um animal comum, e a disposição deles era assustadoramente humana, como se uma mão com garras tivesse deslizado ali. Eu passei os dias seguintes em um estado de paranoia constante. Não saía de casa sem o rifle. Olhava por cima do ombro a cada passo. O céu azul e o sol forte não me traziam mais conforto, apenas que alçavam a imensidão da mata e a minha pequenez diante dela. A gota d'água foi quando comecei a ouvir meu próprio nome sendo sussurrado pelo vento. Não era o vento uivando, era uma voz acastada, couca, que parecia vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. João, João, eu me recusei a ficar ali um dia sequer a mais. Juntei minhas coisas. Peguei trovão e saí daquele inferno. Não olhei para trás. A casa, o sítio, a madeira, tudo ficou para trás, engolido pela mata. Eu perdi tudo materialmente, mas senti que escapei com a minha vida, ou pelo menos com a minha sanidade intacta. Nunca mais voltei para o norte do Mato Grosso. Nunca mais vivi na solidão de uma fazenda ou sítio. Hoje vivo na cidade, rodeado de gente, e aprecio cada som de caco, cada luz de poste. Porque eu sei o que espreita na escuridão mais profunda, onde a civilização não alcança. Eu sei que há coisas na floresta, coisas antigas, coisas que se alimentam do medo e da solidão, e elas sussurram o seu nome, esperando pelo momento certo para se aproximar. Agradeço a você que nos acompanhou até este final aterrorizante. O que você sentiu ao ouvir o relato do João? Você já viveu algo parecido? Deixe sua opinião nos comentários. Se este vídeo te causou arrepios, não se esqueça de dar um curtido, e se ainda não for um de nós, se inscreva no canal para não perder as próximas histórias que o Cronista do Medo trará para vocês. Até a próxima, e que as sombras sejam gentis com o seu sono.